A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos de volta com mais uma edição do nosso Tema Livre aqui na Nova Era TV. Agradecendo sempre a presença do Céu nos bastidores, nos acompanhando, a presença do Diogo aqui também, a assessoria do nosso amigo e deputado Mário Morta, que vocês já estão visualizando a gente aqui. Grande Mário, companheiro de bons tempos de RBS TV, a gente teve bons anos compartilhando os espaços da televisão, coberturas de jogos abertos, futebol, entre outras atribuições da nossa função naquele tempo. Bons tempos que a gente lembra. Prazer tê-lo no meu Tema Livre, Mário. Eu é que agradeço, meu querido Paulo. Aliás, amizade, carinho, lealdade por relacionamento são atemporais. É verdade. Então eu não quero nem lembrar quanto tempo faz tudo isso que você disse. Não vou fazer as contas aqui, mas já é um bom tempo. Mas eu estive pensando quando cheguei em Lages pela primeira vez. Dezembro de 1974, completando no fim desse ano 50 anos. Você acredita quando isso? Você chegou eu cheguei em Lages pela primeira vez. Pois é. Primeiro professor de educação física, licenciado, a chegar em Lages. Bom, eu comecei na RBS TV lá em Chapecó em 1984. Isso. E eu fui para Floripa e comecei na RBS lá em Floripa em 86. Então, logo a gente já se conheceu. Já se conheceu a partir de logo então. Que eu comecei na Atlântida em final de 83, aí fiquei um ano só de rádio e já acumulei. Mas televisão. Antes disso, eu ia a Chapecó pela TV Planalto, 84, 85, era Chapecó, 86. Lages e Florianópolis, exatamente. Eram as três emissoras. E a gente já se cruzava a partir de então. Uma coisa aí você fala de Quirino 40 Ribeiro, essas 40 anos, nossa. Reconheci ultimamente lá em Chapecó Plínio Ritter. O Plínio, branquinho, cabelo, o Plínio, saudade. Tem hoje uma bela de uma agência de publicidade lá. Agência de propaganda da Prefeitura de Lages. Que ótimo. E outros grandes amigos, o Viel, que é Edu Viel. Eu costumo dizer que é um privilégio que eu não gostaria de ter tido, mas acabou sendo pelas circunstâncias. Mas foi um convite que me colocou numa situação, sem dúvida, foi o trabalho mais difícil que eu já fiz na vida. E olha que eu, desde os 4 de idade, já trabalhava no circo do Motinha e da Minha Filha, meus pais. Sim, a tua história é passada. Que foi fazer o cerimonial da chegada dos corpos dos atletas e dirigentes da Chapecoense. Acabei assistindo na televisão. Você não teve coragem de ir. Mas ninguém de Chapecó teve... não é coragem, eu diria estrutura emocional para apresentar. E aí começaram desesperadamente, na sexta-feira à noite, buscar o apoio de alguém. E alguém deve ter dito lá, olha, acho que o Mário é meio maluco a esse ponto. E ligaram, foram à RBS lá no Morro, a prefeitura, com o prefeito Dorigon na época, o Viel, e o pessoal da imprensa disse, olha, a gente fez uma avaliação lá e talvez o Mário consiga segurar essa barra para todos nós. Por isso que eu disse que foi um privilégio que me foi concedido, mas ao mesmo tempo extremamente difícil. Extremamente. E eu tive sorte horríveis naquela semana de ter ao meu lado a Vanessa Hubner, que era âncora do Jornal do Almoço em Chapecó, enquanto eu era âncora do Jornal do Almoço em Florianópolis. Então, quando eu vinha a Chapecó fazer um programa especial de aniversário ou qualquer coisa, eu estava sempre junto com a Vanessa. E ela havia saído da RBS e até hoje, é assessora de imprensa na prefeitura. Então, ficou ao meu lado. E aí a gente conseguiu respirar um pouco mais. E eu acho que foi um trabalho muito respeitoso que a gente conseguiu desenvolver, transmitido para 16 países pela Rede Globo naquela oportunidade. Eu assisti na íntegra tudo aquilo, né, Mário? Olha, que sofrimento. Isso me veio à mente porque o Viel foi quem escreveu o roteiro daquele evento. Pouca gente talvez sabe. Falei com o Edu hoje, há poucos instantes. Ele acabou de mandar Chapecó. Acabou de mandar informações da Uno Chapecó. A gente tem um contato. Eu tive lá
há pouco tempo e fui até a Rádio Chapecó e encontrei ele lá. Exatamente. O Edu era meu confidente e eu o confidente dele. Nós éramos assim naquele passado lá, impressionante. Mas enfim, Mário, hoje deputado estadual, meu amigo. Poxa, ainda bem que você me lembrou isso. Nós daqui a pouco nós vamos falar no do tempo. circo, né? Falar de televisão, porque o nosso programa aqui passa. Meu Daqui a Deus. pouco ele está dando sinal. Maneca, Tavinho, Souzinho, nós vamos voltar no tempo do Quem sabe Servilho Ferreira. Uma hora dessa, vamos fazer um programa só contando das nossas Olha, histórias, né? Dá uns 2 ou 3 programas do mínimo. Mas dos bons, né? Dá para gravar o mês inteiro, deixamos por etapa. Vida. Mário, você é deputado hoje, rapaz. Qual é o teu sentimento? Você já está com mais de um ano de trabalho. E o que dá para dizer em termos de avaliação? Qual foi o teu aprendizado nessa nova vida profissional, política que você está tendo? Porque da televisão a gente já sabe. Bom, em primeiro lugar, Paulo, se me permitir, a pergunta que mais eu ouço é parecida com essa, mas é anterior um pouco a essa, que é, Mário, o que deu na tua cabeça? Que história é essa do encantamento pela política, né? Uhum. E eu usei muito essa resposta nesse ano todo, dizendo o seguinte: o encantamento pela política aconteceu justamente pelo meu desencantamento com a política. Pois é, a gente costumava falar tanto dela. Exatamente. E criticar tanto. Eu digo, então vamos fazer nós o certo. Tentar fazer o certo. Vou tentar fazer o mais correto que eu puder, nas condições que eu tiver, porque essa é a dificuldade. É, bem isso. E por saber disso, eu responderia a tua pergunta, como é que está, como é que você está se sentindo no 1 ano e 2 meses, fevereiro, março e abril, né? No 1º de fevereiro, uhum. Eu tenho dito o seguinte: eu estou me divertindo. Mas como, Mário? Não, sem qualquer demérito, não é ironia e não é brincadeira. Eu não estou me divertindo por brincadeira. O divertimento que eu estou dizendo é o prazer de fazer as coisas que estão sendo possíveis de serem feitas. É verdade. E isso só aconteceu, Paulo, porque nós começamos a nossa caminhada rumo à Assembleia Legislativa de uma forma absolutamente diferente de tudo que eu, pelo menos, conhecia e já havia visto. Sim. Alguém desenvolver uma campanha política como a gente desenvolveu. Eu decidi que eu não ia tocar em um centavo de dinheiro. Não existe dinheiro público, existe o dinheiro do pagador de impostos, que somos nós. Uhum. Então, que eu não ia tocar um dedo no dinheiro dos pagadores de impostos, não ia pegar fundo eleitoral, fundo partidário. Agradeci ao PSD material gráfico, nem material gráfico eu recebi do PSD, pedi desculpas, agradeço, mas não quero. Abri uma vaquinha na internet, dessas vaquinhas que você conhece para ajudar, né, a recuperação de alguém, 69 mil reais e fechamos a vaquinha e está ótimo, não tem problema, é com esse dinheiro que nós vamos fazer. É uma campanha que superou em muitas campanhas para vereadores e você sabe disso. Foi como fizemos a campanha, com alguns voluntários, eu vi você no semáforo, sem um cabo eleitoral. Eu não vou nem dizer aqui contratado, porque é ilegal você contratar alguém para trabalhar nas eleições. Mas sequer fosse permitido, eu não teria, eu não tive, eu não contratei e não contrataria. Mas se pudesse ser, eu não contrataria também. Então, meus amigos voluntários me ajudaram numa campanha que foi feita basicamente pelas redes sociais e você deve ter recebido muitos pequenos vídeos que falavam de política, falavam da vida, mas não pediam voto abertamente. Eu quero isso e tal. E acabei conquistando 56.363 votos em 271 municípios dos 295 que temos no estado. Eu saiba que eu fiquei muito feliz quando vi a tua eleição. Muito obrigado, Paulo. Porque a consideração que a gente tem um do outro há tantos anos, né, Mário? Eu fui uma das pessoas que torci muito por você. Muito obrigado, torci agradeço. Muito por você. E digo mais. E ainda torço, né, cara? Mas eu preciso mesmo de energia desse tipo, claro. De respeito, de carinho, de cobrança e de confiança, evidentemente. Não, é verdade. Porque os bons amigos te criticam positivamente. Olha, acho que não deve fazer mais aquilo, ou não deve ir por esse caminho. Quem não é amigo, dificilmente vai dar bola para o que você está fazendo. O problema é teu. E mais, a ideia, eu tenho a impressão de que os 56.363 votos que eu recebi,
eu posso atribuir, se o senhor que está nos assistindo, a senhora que está nos vendo agora, votou no Mário Mota, eu tenho consciência, se eu estiver errado, eu peço que vocês entrem nos contatos aqui da Nova Era e coloquem de forma diferente, que a imensa maioria desses votos foram votos conscientes. Sabe? Pessoas que saíram de casa, algumas me encontram comigo hoje no supermercado, e dizem, Mário, tudo bem? Minha mulher ficou brava demais contigo. Por quê? Porque ela soube que você era candidato quando viu a relação dos eleitos. Em 10º lugar, Mário Mota. Mário, o quê? O do Jornal do Almoço? Aquele da televisão? É assim, eu disse para ela. Nem souberam, ela disse assim, meu Deus, mas eu não sabia que ele era candidato, mas que filha da mãe, quando eu encontrar com ele eu vou dar uma bronca. Por quê, Mário? Porque eu iria votar nele se eu soubesse. Muita gente não soube. Por quê? Porque a nossa campanha foi, modestamente falando, uma campanha humilde, simples. Foi mesmo. E eu poderia ter tido muito mais votos, penso eu. Mas não foi isso que me preocupou. O que me levou a estar eleito em 10º lugar, em primeiro do PSD, que é um partido tradicionalista, que tem nomes como Júlio Garcia, que tem nomes como o próprio Napoleão Bernardes, que é o terceiro da nossa bancada, fruto dos meus votos aliados aos votos do Júlio. Nós conquistamos uma terceira cadeira por isso. O Júlio teve quase 50 mil votos, eu tive 56, eu fiquei em primeiro do partido. Poxa. E o Júlio tem 2 presidências da casa, quase 5 mandatos. Quer dizer, dino da política. Exatamente, ele é uma pessoa reconhecida e respeitada. E tanto o Júlio, por sua experiência, como o Napoleão, com sua juventude, o Napoleão foi o vereador mais jovem de Blumenau, eleito em Blumenau 2 vezes, foi o prefeito mais jovem de Blumenau, foi o prefeito que recebeu o maior número de votos numa eleição em Blumenau. Então, um pela experiência, o outro pela juventude, né? O Napoleão é uma pessoa expressiva ao extremo e tal. Os dois têm me ajudado muito. Eu tenho tentado ficar na ponderação. Mas posso te garantir que assim como, e eu espero que tenha sido o teu voto, tenha sido os dos 56 mil e pouco conscientes. Legal. Dos quais... Exatos, nenhum voto a mais, nenhum voto a menos, redondamente falando, 40 mil votos eu recebi nos 9 municípios da grande Florianópolis. Bacana. Nós vamos ao intervalo. E decidi, me perdoe, mas depois eu conto por quê. E decidi que eu faria parte da bancada da Serra. Sim, isso nós vamos entrar. Onde eu recebi 3.700 votos nos municípios. Nós vamos entrar nesse assunto. Deixei uma bancada de 40 mil votos e justifiquei para os meus eleitores da grande Florianópolis. Sendo da bancada da Serra. O Lucas Neves, o Márcio Machado, e também entrou lá o Dr. Nilton Berlanda, por um diálogo que nós tivemos. Eu disse a ele, eu conhecia há muito tempo, falei, Berlanda, curitibanos, é muito mais Serra do que Oeste. Com certeza. Tem razão, Mário. Então, ficamos, os 4, isso é muito bom. Vai pela primeira vez, uma base forte nesta bancada. Vamos ao intervalo, então, em seguidinho a gente retoma o nosso tema livre e esse bate-papo com Mário Mota. Até já. Seu carro é mais do que apenas um veículo. É sua liberdade, sua segurança, sua confiabilidade. Mas quando a manutenção é negligenciada, sua jornada pode ser interrompida. No Centro Automotivo Irmãos Neto, entendemos a importância de manter seu veículo em perfeitas condições. Nossa equipe de especialistas está aqui para garantir que seu carro receba o melhor cuidado possível. Porque sua segurança e tranquilidade são nossa prioridade. Mantenha seu carro em dia. Visite-nos hoje mesmo. Avenida Brasil 178, bairro São Cristóvão, Laje, Santa Catarina. Telefone 49 32 23 32 49. Centro Automotivo Irmãos Neto, seu veículo em boas mãos. Muito bem, amigos, de volta agora com a segunda parte do nosso programa Tema Livre e o prazer de receber o grande amigo e deputado estadual Mário Mota aqui no nosso programa Tema Livre. Mário, demos uma boa história, tivemos um tempo para contar um pouquinho da nossa história e quem sabe mais tarde a gente volte a falar exatamente das nossas histórias. Mas como deputado você também inovou em algumas coisas, né? Além de ser hoje representante da bancada da Serra.
você inovou já para começar até os teus funcionários, a tua turma de trabalho, você acabou fazendo através de um edital de concorrência, ou seja, buscou as pessoas a partir de um processo seletivo, né? Exatamente. Isso também seletivo. Foi uma coisa muito bacana. E só foi possível por aquilo que eu contei. Exato, para mudar. Por eu não ter nada me prendendo. Eu entrei com absoluta liberdade no gabinete. Eu não devia, me perdoe a expressão, nada ou se devia reconhecimento e agradecimento. Era um grupo muito pequeno de pessoas e que reconheciam que eram voluntários, que não tinham nada que me cobrar, eu quero emprego, nada disso. Não, agora tu vai me empregar. Então, exatamente. E eu sei, quando eu digo que reconheço a dificuldade de todos os deputados, não só dessa legislatura, mas de todas, de ao entrar ter que cumprir compromissos para poder ter sido eleito, é uma dor de cabeça. É muito difícil você fazer as coisas que nós estamos fazendo. Primeiro, abrimos um processo seletivo, recebemos 1.156 inscrições, 1.157 inscrições. Quase que me inscrevi. Ué, e você teria boa chance, Quase sabe? Que me inscrevi. Embora eu não iria interferir, Lógico. a não ser nos últimos, por incrível que pareça. E coincidentemente, hoje quem trabalha conosco é a Giane Severo, filha do Antônio Severo, sem que os meus colegas que fizeram a seleção até chegar às últimas 3 por cargo soubessem da minha relação com o Antônio Severo. E a Gi hoje é uma das servidoras do nosso gabinete. Muito bem, não estamos assim. Para começar, eu sempre fui um crítico das emendas impositivas antes de serem impositivas. Eu nunca entendi, Paulo, por que você é eleito para legislar e fiscalizar o executivo e de repente cai no teu colo um bom dinheiro por ano de mandato e você que é executivo tem que pegar aquele dinheiro e executar ações, porque executar é entregar. Você é legislativo, executivo é o governador. Sim. A tua missão é fiscalizar o que ele está fazendo com o dinheiro do contribuinte. Aí e de repente, quando você percebe, parte do dinheiro do contribuinte está na tua mão. Não foi para isso que eu fui eleito. De qualquer forma, respeito todas as opiniões em relação a isso. Acredito que a maior parte dos deputados faz uma distribuição das emendas da forma mais consciente, mais legítima, mais legal e moral possível. É assim que eu espero. Mas você pediu projetos para os municípios e foi selecionado. Nós decidimos, até por essa coerência de ter sido um crítico sempre, nós decidimos dividir o Estado em 6 regiões, primeiro, levantar o IDH de cada uma das regiões, está aqui o Estado, dividido em 6 regiões. A região mais pobre, proporcionalmente por uma regrinha de 3 invertida, foi a que recebeu o maior volume de recursos das nossas emendas do ano passado. Qual é essa região? Aqui. Amures. E não foi por isso que a gente fez. Eu fiz por uma questão de coerência, de lógica. A região mais pobre recebe o maior percentual. A segunda região, sabe qual é? Aqui do meio oeste, não? Sul, meu amigo. Sul? Região sul, eu também. Não é de acreditar. Pois é. E aí quase 12 milhões nós tínhamos para distribuir emendas e eu não tinha o direito, na minha visão, de eu distribuir emendas, eu apontar. Então abrimos um edital, recebemos projetos a partir da data em que foi lançado, até agosto do ano passado, do estado inteiro, não importa quantos votos eu tenha tido naquele município ou quantos eu quero nem ter olhou. um dia, não quero saber. Quero saber, tá não, certo. não pode ou não deveria poder haver relação entre edital, entre emendas e votação do deputado. Era porque o objetivo pela demanda, pela necessidade. Exatamente. Levantamos requisitos e critérios para a cotação desses projetos, recebemos 483 projetos e conseguimos contemplar com aquele valor total 46 projetos em toda a região. Aqui na região serrana, nós temos 11 projetos, se não me engano, que foram contemplados. E aí eu digo assim, então, quer dizer que você deu 11 emendas? Não, eu não dei nada. 11 projetos daqui da região serrana conquistaram um pedacinho das nossas emendas. É verdade. E a ideia é essa. E eles sabem que nosso gabinete vai fiscalizar
para saber se eles vão realmente fazer da forma como se comprometeram no projeto. Por falar em fiscalização, você está fugindo... Me perdoe. E abrimos um edital para o ano que vem já. Esse aqui está em andamento. Já está em andamento. Já está em andamento até setembro, aí a informação. para recebimento de projetos no ano que vem. Edital do gabinete do deputado mariomota.com.br/emendas, você tem esse edital completo. É quase que um manual de orientação para a elaboração de projetos. Inscreva o seu projeto e você poderá ter acesso a uma emenda impositiva. Você poderá conquistar, não é o deputado que vai dar, não. Você, município, instituição estadual ou ONGs sem fins lucrativos. Você integra uma ONG que não tem fins lucrativos, tem um projeto, não pode ser menos que R$100 mil. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu estou agoniado aqui porque eu quero que você fale um pouquinho de um trabalho de fiscalização que você fez de forma inédita nas obras de construção da área da educação, Mário Mota. Nós não vamos ter muito tempo para falar disso porque nós discorremos demais, mas faça um resumo desse teu trabalho. Nós levantamos, assim que entramos no gabinete, pela função do legislador em fiscalizar, nós levantamos todas as obras licitadas pela Secretaria Estadual da Educação no Estado. Quando nós começamos eram 302 obras, hoje são 311 obras. Destas todas, nenhuma terminou, nenhuma foi concluída no período licitado, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Todas elas têm aditivos, tanto temporais quanto contratuais, compactuando novamente recursos financeiros, porque a empresa prova que não vai dar para terminar a obra com aquele valor, embora lá atrás tivesse proposto. Mas houveram mudanças, enfim, tal, ou encareceu um monte de coisa, então há um acerto e novamente. Hoje nenhuma obra está concluída. Nenhuma dessas obras está concluída. 10 anos atrás. Exatamente. Aliás, aqui na região serrana, eu trouxe, inclusive, detalhadamente, depois deixo contigo para você, se puder, inclusive, repassar para essas pessoas. Eu quero até escrever melhor sobre esse assunto. Então, nossa intenção foi levantar os gargalos que fazem com que um mantra seja dito no Estado. O mantra é o seguinte: obra pública é assim mesmo, deputado. Tenha calma, não fique nervoso. Comodismo. Não fique nervoso, meu amigo, eu não sou de falar bobagem, não sou de mandar ninguém passear fora do... As pessoas podem pensar disso. Mas vou te contar, quando alguém me diz isso, não, deputado, não faz assim não, obra pública é assim mesmo. Obra pública é assim mesmo onde você achar que deve ser, mas não aqui. Parem de dizer isso, pelo amor de Deus. Obra pública não é assim mesmo, obra pública não pode ser assim mesmo. Primeiro porque quem coordena, quem orienta, não é o dono do dinheiro. Ele é um representante que usa o dinheiro da população, dos impostos, para construir. Tinha que ser melhor ainda. Isso que você levantou apenas na educação. Só na educação estadual. Só na educação do Estado. Imagine os outros setores. Nós pretendemos chegar em outros setores, não sei. Mas entregamos esse material ao secretário da Educação, Aristides Simadão. Nos colocamos à disposição. Nossa fiscalização não é simplesmente para ir para a rádio, para a televisão, para meter a culpa e tudo mais. Não é. É para regularizar. Inclusive, é propositiva. Se nós pudermos ajudar a Secretaria da Educação a perceber onde estão os gargalos que fazem com que, obra pública demore tanto, né? Não é que seja assim mesmo, nós estaremos ajudando. E eu posso te garantir, por exemplo, um mito que normalmente é colocado. Essas empresas que ganham essas licitações demoram mesmo. Não é bem assim. Não é. A culpa, a responsabilidade não é só das empresas contratadas que vencem as licitações. Há uma série de outros gargalos que uma hora a gente pode conversar mais sobre isso. Eu já vou deixar até agendado com o Diogo aqui uma outra oportunidade para seguir o bate-papo. Só temos 1 minuto. Você pretende ser candidato a vereador nas próximas eleições? Você está afiliado em algum partido, enfim? Se você é pré-candidato a vereador ou a prefeito, não importa o tamanho do seu município, e quiser participar de uma preparação para isso, para ser um bom vereador, e inclusive orientações de campanha que poderão ajudá-lo bastante, gratuitamente, sem qualquer envolvimento partidário em relação ao PSD, por exemplo. Não importa que você seja de um outro partido, entre neste site academialimpe.com.br. academialimpe.com.br. Limpe não é do verbo limpar, não, mas poderia ser.
LIMP é uma sigla que reúne a primeira letra dos 5 princípios básicos de qualquer ato da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. LIMPE, LIMPE. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E eu quero fechar com uma última pergunta contigo. O PSD está sem candidato a prefeito em Lages. O teu nome foi sugerido, inclusive, nas entrelinhas. Vem ou não vem? Uma palavra. Não vem. Não vem e não. E digo mais, nós estamos discutindo muito qual é o caminho do PSD em Lages. E eu espero que seja o melhor para a cidade de Lages. Tá certo. O partido vai, claro que vai, usufruir do que fizer de melhor pela cidade e pelos lagianos. Certo. E se depender de algum tipo de posicionamento, não no sentido de me colocar à disposição, porque eu não tenho essa pretensão, nunca tive essa pretensão, muito embora quando me candidatei a deputado, muita gente imaginou que fosse isso. Não, o projeto do Mário era... Não, eu estou me divertindo, entre aspas, muito bem no legislativo, e é lá que eu pretendo continuar. Espero que pelo menos até 2026. Meu mestre. Não sei o que vou fazer daqui 3 anos. Guerreiro. Um abraço. Boa luta para você. Muito obrigado, Paulo. Um abraço a todos vocês. Valeu. Se fosse a tarde, eu terminaria. Vamos fazer uma boa tarde, né? Como terminei com 36 anos. Mas eu sei que alguém pode estar nos assistindo a qualquer hora. Manhã. Bom, vamos fazer um bom dia, vamos fazer uma boa noite. A hora que você escolha aí e receba o nosso carinho. É isso, amigos. A gente encerra assim mais uma edição do nosso Tema Livre e na próxima semana a gente está de volta, se Deus quiser. E Ele quer.